Sejam muito bem-vindos aqui ao Angra Online. Eu, professor Kennedy Santos, e você, futuro empregado do Metrô DF. Estamos aqui juntos para analisar a legislação que se aplica a essa empresa pública, que é o seu futuro emprego, nosso querido e amado Metrô DF, beleza? Fechou? Bom demais da conta. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa análise sobre essa legislação. Vem comigo, vem comigo. Antes de qualquer coisa, para que a gente entenda a análise dessa legislação, né, nós vamos ter aqui um patamar onde que o Metrô DF ele vai ter uma determinada composição. Na verdade, essa composição nós pegamos no site, é só para você ter uma noção de quem é esse atual Metrô DF, para que depois nós entramos na legislação propriamente dita, beleza? Então, o Metrô DF hoje, nós temos uma frota de 32 trens dentro do Metrô DF, muito tranquilo, 32 trens, certo? Uma extensão de linha de 42,38 quilômetros, isso atual em funcionamento, tá, pessoal? Projeto de expansão, Asa Norte, mais para Ceilândia, Samambaia, projeto de expansão, mas você tem aí uma situação onde que atualmente é essa quilometragem de utilização do Metrô DF. O Metrô DF, ele tem uma média de usuário de 130 mil usuários, né? 130 mil usuários aí dia, é uma média, né? Uma média bastante tranquilo, 130 mil. Funcionamento de segunda a sábado, das 6 às 23h30, tá? Então, ele vai funcionar aí das 6 da manhã às 23h30, de segunda a sábado, e ainda ele vai funcionar nos domingos e feriados, às 7 da madruga, às 19 horas. Esse é o horário de funcionamento do metrô atualmente no Distrito Federal, aqui no Distrito Federal. E você tem aí uma quantidade de estações, né? Nós temos previstas 29 estações, então será aí, né, o que nós teremos dentro do Distrito Federal. E em operação hoje nós temos 24 estações, funcionando aí atualmente 24 estações no metrô do Distrito Federal. Então esse aqui é o que o próprio site do metrô chama de raio-x do metrô, beleza? É o raio-x. Uma frota de 32 trens, extensão de 42,38 quilômetros, média de usuário ao dia de 130 mil usuários, funcionamento de segunda a sábado, das 6 às 23h30, domingos e feriados das 7 às 19 horas, estações previstas 29, estações operacionais 24. Este é o nosso querido e amado Metrô DF. Professor, isso aí vai cair não necessariamente assim, tá? Porque o que cai é a legislação. E que legislação é essa que nós temos que estudar, amados? Quais são os patamares de legislação aplicada ao Metrô DF? Na verdade, ao Metrô DF se aplica duas legislações. A primeira é uma lei federal, que é a Lei 6.149 de 74. Essa lei federal, ela trata sobre o corpo de segurança especialista em todo o metrô do Brasil. Então, todos os estados têm que ter um corpo de segurança, certo? E aí, quem determina isso é a Lei 6.149. Essa lei nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, tá? Lá na frente nós vamos estudar. O assunto que se encontra nessa lei também se encontra dentro desse decreto aqui, que é o decreto 19.547. Esse decreto também fala sobre esse corpo de segurança sendo obrigatório. E é exatamente esse decreto a segunda legislação que nós temos que estudar, tá? Que é o decreto 19.547/98. Ele já foi alterado pelo decreto 22.726 de 2002. E aqui eu já quero ter o primeiro adentro com você. Aqui eu já quero trocar uma ideia com você, amado. Olha que lindo. Ó. Como que está no seu edital? O seu edital está lá assim, né, dentro da parte de legislação em específico, está lá assim. O regulamento de tráfego, transporte e segurança do Metrô DF, está isso lá. Quem é esse regulamento de tráfego, transporte e segurança do Metrô DF? O próprio edital nos dá. A Lei 6.149 de 74 é uma delas, e ainda o seu edital está falando assim, e o decreto 19.547 de 98, alterado pelo decreto 22.726. Agora preste atenção, amados, preste bastante atenção. É assim que está no seu edital. Então é esse decreto que nós temos que levar para a prova aí, o decreto 19.547, alterado pelo 1992, ele termina, né, exercendo uma ação de desenvolvimento dentro desse patamar importante para a prova. Agora, preste atenção, a redação dada a esse decreto é uma redação nova, é uma redação
que ela vai ser fornecida, na verdade, pelo decreto número 26.516, o decreto número 26.516. Esse decreto de 26.516, ele é de 2005. Esse decreto, ele dá uma nova redação, ao decreto 19.547 de 98. Então, ele exerce o poder de dar uma nova redação. O que seu edital pede? O seu edital pede decreto 19.547, alterado pelo decreto 22.726. É isso que o seu edital pede. Agora, só para traduzir, o que vai estar escrito lá? O que vai estar escrito nesse decreto atualmente é a mesma redação que se encontra no decreto 26.516 de 2005, porque se altera o decreto. Tranquilinho até aí, beleza? Fechou? Tá? Então, só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, ó, quando a gente abre o decreto 26.516, né, lá na introdução ao decreto, né, na introdução do decreto, ele diz o seguinte, vou até ler com você, vem comigo, ó, da nova redação ao decreto 19.547 de 2 de setembro, alterado pelo decreto 22.726. Então, ele dá uma nova redação, certo? A esse decreto. E esse decreto, ele institui o Regulamento de Transporte, Tráfego e Segurança do Metropolitano do Distrito Federal, tá? Então, a redação do decreto 19.547 é a mesma redação que se encontra no 26.516. Na verdade, o 26.516 é a redação mais atualizada, né? O mais atualizado do decreto 19.547. Belezinha até aí? Tranquilo? Então, a fonte de estudo que nós temos que ter são essas fontes de estudo aí, tá? E é em relação a elas que nós vamos começar. Na verdade, nós vamos começar, então, pelas informações que se encontra no decreto, né? O decreto ele vai ser a base para que a gente entenda o metrô DF e a sua legislação propriamente dita. Então, logo de cara, nós vamos ver qual é a finalidade do metrô DF. A finalidade do metrô DF, conforme o decreto determina, né, é estabelecer os direitos e obrigações dos usuários da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. Então, o decreto, ele estabelece, o que o decreto faz? Ele estabelece direitos e obrigações. Direitos e obrigações de quem? Do usuário. O usuário, nesse primeiro momento, é aquele que usa o metrô. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver a definição propriamente dita. Mas o usuário é aquele que usa o metrô. Então, ele vai definir, né, quais são os direitos e obrigações desse usuário. Isso se encontra no decreto, o decreto que fala sobre isso. Tá? E, além disso, o decreto ainda vai atuar com as condições básicas da prestação dos serviços pela companhia. Então, ele atua no mecanismo de desenvolvimento de condições básicas de prestação do serviço pela companhia. Então, o que está lá no decreto também? Quais são as funções da companhia? Quais são as obrigações do metrô DF? Isso também vai estar no decreto. Tranquilo até aí? Beleza? Agora, para que a gente estude esse decreto de uma forma aprofundada, antes de qualquer coisa nós temos que entender algumas terminologias colocadas no decreto. Alguns termos, né? Algumas funções, tá? Algumas palavras utilizadas no decreto para a compreensão do decreto como um todo. E essas palavras, elas são extremamente importantes para a sua compreensão. É o que nós chamamos de definições. As definições, né, tratadas aí pelo metrô DF, então. E aí a primeira definição que nós temos que ter é exatamente a definição de metrô DF. O que, afinal, é esse tal metrô DF? Né? O que é esse metrô DF? Antes de qualquer coisa, o metrô DF é uma empresa pública. Antes de qualquer coisa, temos que entender isso. O metrô DF é uma empresa pública. Se ele é uma empresa pública, ele se encontra na administração indireta do Poder Executivo do Distrito Federal, não é isso? Como nós sabemos, o Poder Executivo se divide em dois tipos de administração. A administração direta e a administração indireta. A administração indireta tem 4 tipos de instituições. Dentre elas, nós temos as fundações, nós temos as autarquias, nós temos ainda as sociedades de economia mista e nós temos ainda as empresas públicas. O metrô DF é exatamente essa empresa pública, tá? Ele atua como empresa pública. Tanto é que ele é uma empresa pública que quando você ser aprovado e entrar no metrô DF, você será seletista, você será regido pela CLT, pela Lei da Consolidação Trabalhística Brasileira, pelo direito do trabalho, voltado para
a atividade privada, né? Ou seja, o direito privado, ou melhor, né? Porque ela é uma empresa pública, isso quer dizer, então, que ela tem recursos públicos, ela é fomentada e criada por recursos públicos, mas ela é regida pelo direito privado, como toda e qualquer empresa pública em nosso país, tá? Então o metrô não é diferente, ele é uma empresa pública, essa palavrinha é extremamente importante. Além de ser uma empresa pública que se encontra aqui, ó, né? Se encontra aqui, ele é responsável ainda pelo planejamento, projeto, construção, implantação e operação e manutenção. Olha lá, sublinhe comigo, por favor, até colocar de amarelo, ó, até de amarelinho aqui para você vir comigo, ó, do sistema de transporte público, coletivo sobre trilhos no Distrito Federal, Preste atenção nisso aqui, ó. O metrô DF é responsável pelo transporte público, coletivo, sobre trilhos do Distrito Federal. Isso nós temos que entender agora. Preste atenção. Isso quer dizer que todo e qualquer transporte público coletivo sobre trilhos do Distrito Federal é de responsabilidade da empresa pública chamada Metrô DF. Ela que é a responsável por esse processo. E ela é responsável por qualquer transporte sobre trilhos do Distrito Federal. Então, o próprio metrô, o próprio sistema de metrô, o próprio sistema metroviário, sim, ela é responsável, mas ela é responsável por outros sistemas, como, por exemplo, o VLT, o veículo leve sobre trilhos, também é de responsabilidade do metrô DF, porque a legislação é clara, ela é de responsabilidade, ela é responsável pelo transporte sobre trilhos no Distrito Federal. Agora um outro detalhe, tá? Amados, ela é responsável sobre o transporte sobre trilhos no Distrito Federal do Distrito Federal e não que esteja em território do Distrito Federal necessariamente. Como assim, professor? Por exemplo, as ferrovias que cortam o Distrito Federal. As ferrovias que cortam o Distrito Federal, o metrô DF não é responsável, porque essas ferrovias são ferrovias federais, tá? Então é o Estado, é a nação maior que é responsável pelas ferrovias federais. Agora, metrô, veículo leve sobre trilho ou qualquer outro sistema que possa vir a ser criado de transporte coletivo do Distrito Federal e público passa a ser de responsabilidade da empresa pública Metrô DF. Tranquilinho até aí, beleza? Bom demais da conta, tá? Aí, amados, essa empresa ela será chamada de Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, ou seja, Metrô DF.